A história indígena, ela não é tão nova assim. É por isso que se cunhou esse termo, nova história indígena, para diferenciar a história indígena atual da história indígena mais tradicional. A gente pode elencar alguns nomes, né? Por exemplo, no final do século XIX, início do século XX, Capistrano de Abreu já, de certa maneira, trabalhava com a história dos índios. Ao recuperar grupos étnicos e ao recuperar, por exemplo, línguas que eram faladas pelos índios, inclusive trabalhando do ponto de vista da linguística. Mais recentemente, na década de 50, 40, nós tivemos um dos ícones da história indígena, que foi Florestan Fernandes, que trabalhou com um estudo pormenorizado da sociedade tupinambá a partir de fontes variadas, de cronistas, de autoridades coloniais, de viajantes, enfim, principalmente de missionários. Então, a função da guerra na sociedade tupinambá, sociedade tupinambá, esses são textos importantes para a história indígena. A nova história indígena, ela parte de algumas características muito específicas. Em primeiro lugar, esse termo foi cunhado no âmbito de um grupo que se tornou grupo de pesquisa depois, mas no âmbito de pessoas ligadas ao João Manuel Monteiro. Ele é o grande nome dessa virada que a gente tem chamado hoje de nova história indígena. A especificidade da abordagem do professor João Monteiro talvez seja de aproximar ao máximo a perspectiva da antropologia e da história indígena. Então, o John traz referenciais teóricos, metodológicos de diversas tradições, sobretudo de uma tradição americana, que é a da formação dele, né, e cruza com os trabalhos clássicos da etnografia brasileira, né, buscando novas interpretações, buscando inclusive aproximar correntes teóricas dentro da etnologia que aparentemente são divergentes no pensamento social brasileiro, na antropologia brasileira. A nova história indígena se caracteriza por um diálogo mais profundo entre história e antropologia. Quer dizer, é uma abordagem histórica da presença dos índios na história do Brasil, tá? E, ao mesmo tempo, na história do Brasil no sentido mais amplo, né? Seja na América Portuguesa, seja no Brasil independente. E, ao mesmo tempo, um diálogo mais profícuo, mais produtivo com a antropologia, com a etnologia, fazendo com que esse diálogo interdisciplinar possibilitasse uma nova leitura da presença das populações indígenas no Brasil. É o próprio movimento indígena, que teve uma ascensão aí também no período pós-ditadura e também finais do século passado, início desse novo, que surgiu aí para os historiadores, para os antropólogos, para os cientistas sociais, de forma um tanto inusitada, um tanto desconhecida. E aí, esses estudiosos da academia começaram a perceber que existe um movimento indígena, já existia e que continua existindo muito forte. Então, aquela perspectiva da historiografia, da literatura ou da bibliografia mais antiga, de finais do século XIX e da primeira metade do século XX, começou a cair por terra. Que perspectiva era essa? Uma perspectiva de que os índios, inevitavelmente, teriam um destino manifesto, que era o genocídio, que era o extermínio, que era o fim. Então, esses autores mais antigos, e aí eu lembro do Van Hagen, eu lembro também do próprio John Hemming, né? Dentre outros, podemos citar aí, era uma perspectiva de que os índios iam acabar, de que com o avançar das décadas era inevitável o fim, né,
dos indígenas, seja um fim físico, seja um fim cultural. E aí, com a persistência desses movimentos, a academia começou a perceber que isso era uma perspectiva uma perspectiva metodológica e teórica específica, uma visão dos historiadores e não uma realidade propriamente dita. Então, a existência desses movimentos também contribuiu, junto com aquela perspectiva acadêmica da história com a antropologia, para o surgimento dessa nova história indígena. Quando a gente fala em Amazônia, nós estamos nos referindo basicamente a uma diversidade étnica fantástica. A Amazônia, ela é não só a alcunha que ela recebe como pulmão do mundo, mas em termos de povos tradicionais, eu diria que ela é o principal, eu vou colocar esse termo até entre aspas, o principal celeiro mundial de povos tradicionais. É uma coisa que nós temos que preservar e, acima de tudo, essa nova geração de historiadores indigenistas, indígenas, que estão se debruçando em cima desse processo, também está procurando entender as motivações que os indígenas tiveram e ainda têm dentro dos seus modos de vida, dos seus costumes e também de suas tradições. A história indígena está preocupado com as problemáticas atuais dos indígenas, mas que não deixam de ser problemas que eles já tinham. Muitas vezes a sociedade civil acaba tentando colocar um índio como um problema, mas o índio não é um problema. A gente tem que começar a observar e compreender que o grande problema é a invasão, é a pilhagem dos seus territórios tradicionais, é a construção de barragens, é a construção de hidrelétricas, é a construção de estradas, é um plano que está para além das questões não só políticas e econômicas, mas que atende a uma lógica de mercado. As crianças, sobretudo as crianças indígenas, têm que se reconhecer indígena. Aqui no Amazonas, por exemplo, existe um fenômeno na educação básica. A gente passa em muitas escolas de ensino fundamental, principalmente, tanto do município quanto do estado, e muitas crianças não conseguem se reconhecer índio, por causa do próprio preconceito da sociedade. As pessoas têm que entender que somos um povo miscigenado. As pessoas têm que entender, como diria o próprio Darcy Ribeiro, que fazemos parte do chamado povo brasileiro. Então, essa necessidade, essa carência que existe do diálogo da educação superior com a educação básica é um dos caminhos possíveis para que a gente quebre essa barreira e que esse conhecimento possa ser socializado, discutido, problematizado e entendido, acima de tudo, dentro dessa nova história indígena, dentro desse novo modo de se fazer história. Ao se pensar a participação efetiva dos índios na construção da história do Brasil, a gente não pode deixar de considerar que a própria ideia de história é uma ideia ocidental. Que a própria ideia de inserir os índios num discurso histórico é uma proposta ocidental. Então, depois do final do século XX para o século XXI, nós tivemos a eclosão, o aparecimento de uma série de produções críticas que colocaram em questão a autoridade do discurso europeu, o etnocentrismo, o cientificismo europeu, como formas de acessar a verdade da história, por exemplo. Então, houve o discurso que a gente chamou, que alguns autores chamam de discurso da praia, o posicionamento pós-colonial. Então, essa discussão pós-colonial, ela coloca em questão essas verdades estabelecidas pelo próprio Ocidente. Então, se a gente pensar a nova história indígena, nós não podemos desconsiderar a crítica que tem que ser feita à própria noção de história, à própria noção de verdade que é construída pelo Ocidente. E aí você tem um espaço enorme de possibilidades de diálogos entre campos semânticos diversos, entre universos culturais diversos. Hoje nós temos o protagonismo indígena em outros aspectos, não só do ponto de vista da ação na história, no tempo,
Mas hoje, intelectuais indígenas estão sendo formados e esses intelectuais indígenas estão colocando em questão as verdades estabelecidas pelo Ocidente que construiu uma imagem dessas populações ao longo do tempo. O que a gente consegue perceber hoje, a partir de pesquisas mais adensadas e mais verticalizadas, é que a gente tem uma tradição de intelectuais indígenas que, de alguma forma, estão em diálogo com a academia ou com outros intelectuais que estão na órbita da academia e estão nesse diálogo há mais ou menos 100 anos, 150 anos, tendo em vista que as pesquisas, por exemplo, do Alexandre Cardoso, está terminando agora o doutorado dele na USP, e ele recupera a trajetória de determinados intelectuais indígenas que conviviam e que assessoravam cientistas e viajantes que passavam pela Amazônia. Então ali já é uma demarcação disso que a gente pode estar chamando de intelectual indígena nesse contexto. O impacto contemporâneo disso é que a academia precisa de fato estreitar esses saberes, esses laços, se despide de determinados preconceitos que ainda perpassam o mundo acadêmico e reconhecer o valor do conhecimento das populações em termos de epistemologia indígena. Há inclusive uma corrente dentro da antropologia, da etnologia, que avança nesse sentido de perceber intelectuais indígenas com a sua epistemologia, com a sua cosmovisão e de quanto esse conhecimento ele é tão complexo e bem elaborado quanto o conhecimento conceitual. Porque, para o Lévi-Strauss, por exemplo, teria uma divisão entre a ciência do conceito e a ciência do concreto. A ciência do concreto é uma ciência tão complexa e específica e bem elaborada quanto a ciência do conceito, que é a ciência acadêmica. E que elas devem, então, conviver conjuntamente, porque isso tende a enriquecer as formas de ver o mundo, porque amplia a nossa visão sobre o mundo, sobre as coisas, sobre a relação com a natureza, se é possível separar natureza e cultura para algumas visões. Então, diante disso tudo, a gente só tende a ganhar. Do ponto de vista político, de fato uma conquista, a questão da política de ação afirmativa, e que não pode retroagir num momento tão complexo como o de hoje, onde a gente está vendo perda de direitos, retrocessos em vários campos, e os movimentos indígenas precisam se reorganizar para garantir as conquistas dos últimos anos. Então, nesse sentido, há uma avaliação hoje dentro do movimento indígena de que existe uma coalizão de interesses contra as conquistas dos direitos e que essa coalizão precisa ser combatida por todos os atores que se identificam, que estão na luta do lado dos povos indígenas, muito no sentido daquilo que o Pierre Bourdieu chama de intelectual coletivo, né? Um intelectual coletivo juntando militantes de várias áreas, acadêmicos de várias áreas, lideranças indígenas que estão dentro da academia e fora dela, para a gente se contrapor a esse perverso avanço contra as populações indígenas na atualidade. A história é um estudo que prevê um processo de transformação. Então, a nossa preocupação, enquanto estudo da história, é justamente pegar um período específico, uma certa quantidade de tempo, de anos, digamos assim, tentar analisar as transformações que ocorreram naquele inteirinho. Fica muito difícil a gente analisar o que o indígena pensa, quais são os interesses dos indígenas, quais são os anseios desses indígenas, somente tendo como base e como fonte de estudo a documentação oficial. O índio ele é descrito por essa documentação como não um ser ativo, ele é descrito como alguém que está no meio e que pode ser manipulado de diversas formas. E aí a antropologia, naquela perspectiva de que os índios eles são agentes da sua própria história, nos ajuda a ler o não dito naquela documentação, né? O que está por trás daquela documentação. Desde a época da Escola dos Análises, a gente vai ter uma mudança de postura na própria historiografia do século XX, com um processo de imbricamento, de diálogos com outras disciplinas. A gente vai começar isso lá atrás, um diálogo mais explícito entre a história e a geografia,
né? E posteriormente, na década de 70, quando a gente tem a chamada virada cultural, vamos ter uma aproximação, né, com a antropologia. E é nesse sentido que a gente começa a tentar estabelecer realmente vínculos para entender esse processo. Os reflexos, eu diria que aqui para a Amazônia, começam a se aprofundar a partir de obras não só antropológicas, mas também de cunho sociológico, né? Eu diria que o diálogo com a sociologia, como faz, por exemplo, o professor Renan Freitas Pinto, na UFAM, o Marcelo Baixo Seráfico, né? A gente tem vários professores que acabam se debruçando sobre essa questão, mas em particular, né, eu quero citar aqui um antropólogo norte-americano, né, o Shelton Davis, que acabou se debruçando sobre essa questão ainda na década de 70, e o professor José de Souza Martins, né, que é eu diria que um dos grandes ícones, uma das pessoas que mais se preocuparam durante as últimas décadas com o processo de avanço do grande capital nas terras tradicionais. E isso realmente, de fato, desde o período da ditadura civil-militar aqui, é alvo de preocupação, né, não só para os indígenas amazônicos, né, ou amazônidas, mas também para os parentes, né, os povos tradicionais de todo o Brasil. Mais ou menos até a década de 50, um pouco antes, no discurso antropológico, e esse discurso antropológico ele veio de uma tradição do culturalismo americano, havia a ideia de que uma cultura poderia ser simplesmente suplantada por outra cultura, ou seja, haveria um processo de deculturação ou de aculturação, a morte de uma cultura em razão do contato com outra cultura. Essa perspectiva já foi superada. Por quê? Porque a própria pesquisa etnográfica demonstrou que, embora houvesse contato entre sociedades nativas e sociedades envolventes, ou seja, sociedades ditas tribais, que não se usa mais esse termo, sociedades de etnias específicas, com sociedade, por exemplo, envolvente, sociedade brasileira ou sociedade estrangeira, ou seja lá o que for, mas, em linhas gerais, uma sociedade ocidental, imaginava-se, haveria suplantação dessa sociedade por essa sociedade envolvente e a cultura se esvaziaria, se acabaria, ficaria superficial e acabaria por se transformar. Bem, essa visão de aculturação, ela foi suplantada. No lugar dessa categoria de aculturação, muitas outras categorias surgiram para dar conta desse contato, esse contato entre universos culturais distintos. A etnogênese significa um processo de criatividade cultural, de retorno, por um lado, a uma dimensão cultural e a uma identidade de pertencimento já perdida no tempo, e a etnogênese ela tem esse aspecto criativo de um retorno às origens a partir de uma decisão política, de uma política de identidade, que é o que mais ou menos trabalha o João Pacheco de Oliveira Filho, e você tem uma outra dimensão, que é essa da criatividade no contexto dos conflitos culturais, no contexto das inter-relações culturais. É um recurso metodológico para, a partir dele, conseguir fazer uma leitura das possibilidades de constituição de identidades novas no contexto da zona de conflito cultural. Então, os índios cristãos, que é o que eu trabalho, são populações indígenas que foram submetidas a uma mudança na perspectiva religiosa, uma evangelização e uma ocidentalização por parte do Estado português, por intermédio dos missionários, por intermédio das autoridades coloniais, e que foram obrigados a adotar determinados hábitos e comportamentos que lhes foram impostos. Essa imposição de um modelo comportamental e um modelo religioso ocidental não logrou êxito. Por quê? Porque nos processos de
apropriação desses modelos de comportamento, desse modelo religioso imposto, desse modelo comportamental imposto, as populações indígenas criaram novos espaços de autonomia no contexto da colônia, que era um contexto violento, que era um contexto de exploração, que era um contexto de submissão. Não podemos deixar de considerar que essas populações indígenas elas estavam submetidas ao poder colonial, elas eram escravizadas, e quando não eram escravizadas diretamente, eram sutilmente escravizadas, eram efetivamente escravizadas, mas com discurso de liberdade. Então, eu trabalho exatamente a persistência, de um lado, de determinadas tradições reinventadas no contexto de identidades novas. Eu vou evidenciando a presença do protagonismo indígena nas ações de diversos atores sociais. Atores que ficaram esquecidos no tempo pelo discurso hegemônico da historiografia tradicional. Então, são líderes indígenas, são feiticeiros, são feiticeiras, são bígamos, são pessoas, guerreiros, militares, que eram indígenas e que participaram da construção da história da Amazônia colonial. Trabalho com esses personagens e tento entender como é que eles, mesmo numa situação de exploração, mesmo numa situação de escravização, mesmo numa situação de violência, eles conseguiram estabelecer espaços de liberdade e construíram efetivamente a história que nós ainda vivemos hoje, porque efetivamente não foram exterminados, nem cultural nem fisicamente. Eles acabaram se misturando nesse contexto cultural e nessa dimensão física mesmo. Houve uma mistura e uma manutenção de determinados padrões renovados, reinventados em novos contextos. Eu comecei a estudar o Diretório dos Índios. A historiografia diz que o diretório não deu certo porque foi uma lei que acabou, entre aspas, trazendo uma escravidão velada, visto que a escravidão estava proibida, indígena. E, na verdade, um trabalho compulsório extenuante que impediu o progresso aí daquela região, progresso econômico, as lavouras, as expedições de coletas de especiarias ou drogas do sertão e etc. Por outro lado, as fontes diziam que o grande culpado, né, desse fracasso da colonização foi um elemento instituído pelo diretório chamado de diretor, né, que era um agente externo às missões, antigas missões, agora vilas, né, que atuavam como, digamos assim, um gerente junto com os conselhos indígenas e os principais, os líderes indígenas, né, na administração daqueles povoados que eram ex-missões. Essas duas visões, ora da historiografia e ora a visão das próprias fontes históricas, tirava o protagonismo desses índios. E aí, quando eu fui estudando a experiência do Diretório dos Índios, que a partir de 1759 foi também promulgado para o Estado do Brasil, para diversas capitanias do Brasil, nós podemos perceber com a leitura dessa biografia que os índios simplesmente, e a Patrícia Sampaio vai dizer isso, simplesmente se recusavam a determinados trabalhos. Então, o fracasso dessa legislação que pressupunha a civilização dos índios e um progresso econômico baseado na lavoura e também nas expedições de coleta de especiarias, se deu porque simplesmente as políticas indígenas se impuseram. Muitos índios, isso era muito comum, eles fugiam diante do trabalho e aí retornavam algum tempo depois, dias depois, ou seja, não havia uma intenção de abandonar de fato a comunidade, mas de abandonar somente o trabalho. A colonização dependeu profundamente dos indígenas, ou seja, dependia de um acerto
e de uma regulação entre a política indigenista e a política indígena. Quando esses europeus, esses diversos grupos e nações europeias entravam em conflito, os conflitos bélicos propriamente ditos, eles eram realizados através da aliança com os gentios, entre aspas, com os índios. Para fazer essas alianças e para garantir a guerra indígena, foi necessário uma certa negociação com esses contingentes indígenas, especialmente com as lideranças indígenas. E aí, essas lideranças indígenas já estabelecidas no seio da comunidade, elas vão ser lidas, vão ser traduzidas, vão ser interpretadas conforme a visão de mundo europeia, que é uma visão de mundo baseada numa hierarquia naturalizada. Então, esses indígenas eles vão ser encaixados, digamos assim, nas concepções e nas hierarquias existentes no mundo europeu, no qual o conceito de nobreza era essencial para ler essa sociedade europeia. E aí o indígena e as famílias indígenas, principalmente essas lideranças, vão ser entendidas como nobres, né? E aí, principalmente a partir de meados do século XVIII, na documentação oficial portuguesa, já vai ser dito, interpretado como famílias indígenas nobres. E aí o Estado português vai investir na construção dessa nobreza indígena, no qual o privilégio, a hierarquia e a diferença entre os grupos são externadas. E aí uma série de costumes vão ser transferidos aí para essas populações indígenas, como, por exemplo, a ausência do trabalho. Essas famílias indígenas nobres, que tinham uma certa influência na comunidade, estão isentas do trabalho, principalmente do trabalho manual, né? Alguns privilégios, o jeito de se portar e a roupa também vai ser uma condição aí essencial para externar essa superioridade dessas famílias e desses chefes indígenas. E é dessa forma que aí vai se estendendo as alianças entre os portugueses e essas famílias indígenas, entre aspas, nobres, para a consecução da colonização e da conquista. Então, de forma conclusiva, podemos dizer que os indígenas eles estão atuando também nessa hierarquização da sociedade, né? Há um dado interessante que, mais recentemente, nos últimos 10 anos, é que essa área do GT Mundos do Trabalho, que é uma área clássica, mas voltada para o estudo da vida operária, da cidade, do urbano, mais recentemente ela se voltou ou se abriu para novas fronteiras. Eu tenho até aqui um trabalho que saiu recentemente, se puder mostrar, Cruzando Fronteiras, né? Uma organização organizada por vários historiadores do mundo do trabalho, mas que traz essas novas perspectivas de pesquisar o mundo do trabalho, né, casando com a perspectiva de uma história indígena, de uma nova história indígena. Então isso, de fato, tem sido um grande avanço nessa área. A nova fronteira do mundo do trabalho é no sentido de perceber a questão étnica, a questão da diversidade sociocultural. Então aqui o trabalho é organizado pelo Alexandre Fortes e pela Silvia Regina Petersen, entre outros. O próprio livro do professor Márcio van der Linden, que também tem um capítulo sobre povos indígenas e mundo do trabalho, tem contribuído para o alargamento dessa perspectiva dentro desse campo temático já clássico, né, e consolidado. Isso vem contribuindo para que a gente possa também estar dialogando a partir das nossas pesquisas empíricas. Então, acho que esse é um primeiro dado do ponto de vista acadêmico. Uma outra questão importante é que, do ponto de vista da historiografia, alguns historiadores e antropólogos já vinham abordando essa interface, essa relação entre mundo dos trabalhos e povos indígenas. Gostaria de lembrar que o clássico trabalho do professor João Pacheco de Oliveira, O Caboclo e o Brabo, recentemente atualizado nesse livro, O Nascimento do Brasil e Outros Ensaios. Aqui o professor João, desde os anos 70, já vem mostrando dessa relação da exploração dos seringás na região amazônica, de como as populações indígenas se inseriam ou não dentro desse contexto, a partir da questão do mundo do trabalho. Então é preciso também recuperar
o trabalho clássico do João Pacheco, e também dizer um outro aspecto é que uma parte importante da legislação contemporânea sobre os índios e que avança no sentido de garantia dos direitos, como a autoidentificação, vem pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. Então os índios avançam na conquista dos direitos, não no campo do direito civil, mas no campo do direito do trabalho. Eu queria lembrar aqui o livrinho da Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção 169 sobre os povos indígenas e tribais. De todos os outros povos indígenas que permearam, né, que habitaram o nosso imenso Brasil, cito aí os tupinambás, os botocudos, os muras, né? A gente tem várias etnias. A gente vai ter aqui o Ajuricaba, na antiga Baía de Guanabara, o Araribóia. Então, várias lideranças indígenas já acabaram se destacando ao longo do tempo, e com os Waimiri-Atroari não foi diferente. Tem um trabalho, um professor do Departamento de Filosofia da UFAM, o Paulo Pinto Monte, que trabalhou o processo de etnohistória dos Waimiri-Atroari no século XVII. O caso mais emblemático, né, que a gente pode citar, a partir de 68, né, com a questão da missão Caleri. O padre Caleri era um padre que acabou trabalhando anteriormente com os Yanomami, lá em Roraima, e foi designado pela FUNAI, né, para trabalhar com o processo de pacificação, né, dos Waimiri-Atroari, e acabou, né, sendo morto, como muitos indigenistas na época acabaram também sendo mortos, indigenistas famosos. Né? A gente vai ter vários casos aí, né, ao longo das décadas de 60, de 70, de embate dos Waimiri-Atroari, né, resistindo bravamente, lutando pela hegemonia do seu território tradicional. A terra indígena, né, a terra indígena Waimiri-Atroari, o potencial energético, né, que foi alardeado pelo governo, que Balbina seria praticamente a solução da produção energética para o Distrito Industrial de Manaus. Na época, né, a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca, inclusive, é da mesma época da FUNAI, né, de 67. A gente tinha aqui, desde 57, uma área de livre comércio portuária no Amazonas, mas só em 67 que a FUNAI vai entrar, né, basicamente no lugar do SPI, o antigo Serviço de Proteção Índio, e concomitantemente a gente também vai ter, em 67, a criação da Zona Franca de Manaus e a criação de Balbina, né, a construção de Balbina, a hidrelétrica do Bilhão. Temos hoje em dia a ponte do Bilhão, né? Na década de 60, 70, a gente teve ali, né, a hidrelétrica do Bilhão, que consumiu recursos públicos, alagou o território tradicional e provocou aí um deslocamento compulsório desses povos indígenas para outras áreas além das suas aldeias. E a construção da 174, isso aí está amplamente documentado, né, não só no relatório do Comitê Estadual da Verdade, mas também no relatório da Comissão Nacional da Verdade. A gente tem materiais que foram produzidos em termos documentais desde a época do relatório Figueiredo. Isso vem sendo documentado desde 46. E dentro desses campos da história, né, a nova história cultural, a história das mentalidades, a gente vai ter a história do tempo presente. E dentro da história do tempo presente existem várias possibilidades de se fazer, né, uma história que não vai fugir de uma forma tradicional, né, mas o historiador, com o passar do tempo, ele tem que se reinventar, né, e teve que dialogar, consequentemente, com outras disciplinas para estabelecer, né, determinados parâmetros, né, para que a sua pesquisa pudesse ser enriquecida. E é nesse contexto que a gente entra não só com a questão da produção de novas fontes, né, com a metodologia da história oral, por exemplo, que é muito importante, mas com a valorização do protagonismo e da autodeterminação indígena. Ou seja, os historiadores do tempo presente, em particular os historiadores, né, que fazem a história indígena do tempo presente, acabam, né, valorizando, como deveria ter sido há muitos séculos, essa produção, esse protagonismo, essa resistência. Na realidade, é você dar vez e voz a quem deveria ter tido vez e voz há séculos atrás.
na própria Constituição de 88, a gente vai ter os artigos 231 e 232, que acabam se debruçando especificamente sobre a questão dos direitos indígenas. E isso, muitas vezes, né, apesar dos avanços que nós tivemos, né, ao longo das últimas décadas, isso, às vezes, é passado batido, é passado desapercebido de forma leviana por quem detém o monopólio do poder. Então, o papel do historiador, o papel do antropólogo, né, e o papel do etnólogo nessa questão é muito importante, né, para que os povos indígenas continuem realmente tendo a oportunidade, né, de serem ouvidos, de serem vistos, e que a reivindicação justa, né, dos seus direitos possam ser concretizadas a partir não só das suas práticas de resistência, mas também da sua autodeterminação.